Amigos, o Bolsonaro ama a filosofia comunista. Ele apoiava os comunistas, José Genuíno e o Aldo Rebelo, para serem os ministros da Defesa. Os militares com menos de 50 anos não sabem quem foi José Genuíno. Foi um guerrilheiro terrorista, levou um grupo de comunistas lá para fazer a guerrilha do Araguaia, foi treinado em Cuba, não me lembro se foi na China, na Rússia também. Então, eles estavam matando vocês militares, e o Bolsonaro, o Jair, estava apoiando-o, junto com o PT, se não me engano era o PT que indicou, e eles foram. O Aldo Rebelo foi ministro da Defesa, e o Bolsonaro também o apoiou. Na época até eu fiz uma crítica num vídeo, daí ele até depois retrocedeu, né? Então, meus amigos, será que o Bolsonaro não ama a filosofia comunista? Por exemplo, eu estou lendo agora numa revista nacional aqui, por acaso eu peguei para botar embaixo do meu suporte para ele não escorregar, que está em cima do meu notebook, no meu laptop aqui. Entre aspas, Temer é o chefe da quadrilha mais perigosa do Brasil. Entenderam? E o Bolsonaro está apoiando os decretos, as leis que o Temer manda para o Congresso, como, por exemplo, foi a SUSP. Por exemplo, o Nelson Jobim é um cara que foi ministro da Defesa, foi ministro do Supremo Tribunal Federal, ele que apoiava lá aquela comissão da verdade, né, que foi um crime que fizeram contra os militares patriotas que nos salvaram do comunismo. Aí fez, se não me engano, foi o Lula, a pagar a indenização para os ditos que foram perseguidos pelos militares, que algum desses militares famosos falou que eram só 1.900, pela lei pela ONG da anistia, né? Dos direitos humanos, a ONG dos direitos humanos, e na hora lá apareceram 19 mil que recebem pensões até hoje de 15, 18, 20 mil, e foram indenizados. Então, os senhores verem, bastava dizer, não, eu fui torturado, não, nem torturado, não, eu fui preso, não, eu fui perseguido e tive que fugir para o Brasil. Vocês acreditam que Fernando Henrique Cardoso, esse socialista marxista, socialista fabiano, que é comunista, ele recebe um salário lá, porque se diz perseguido, e ainda recebeu toda a aposentadoria quando ele era professor lá da Faculdade Federal de São Paulo, comprou sociólogo, olha que chique, sociólogo, e ainda recebeu indenização. E ele nem foi perseguido nada, ele resolveu ir embora do Brasil quando ocorreu a intervenção militar. Ele não foi questionado, não foi perseguido, não houve escutas telefônicas, nada. Então, meus amigos, será que o Bolsonaro não ama os comunistas? Pelo menos a filosofia comunista? E por que o Mourão agora vai se associar a um cara que apoiava o José Genuíno para ser o ministro da Defesa, que era um cara guerrilheiro que estava matando você? Numa guerra, ou você mata o cara, ou o cara mata você. Você tem que escolher. Então, o inimigo está ali, o José Genuíno está ali para matar os brasileiros. Ele explodia bombas, etc. Ele fazia parte desses grupos armados terroristas aqui no Brasil. Aí resolveu, para ficar mais forte, ele queria fazer uma guerrilha armada e fez uma guerra armada no interior do Brasil. Era em 3 ou 4 estados do Brasil. Se não me engano, esse do Araguaia era no Tocantins, antigo Goiás. Então, meus amigos, os militares que não têm mais de 60 anos não sabem disso. E não sabem, as empresas não comentam isso, não falam. Não falam, só pesquisando mesmo no YouTube. Pesquisem lá quem foi José Genuíno, etc. Você se lembra que ele foi preso, que roubou bilhões ou milhões, sei lá, e ele entrou lá na Polícia Federal com os braços assim levantados. Puta, não é feio, cara? Olha lá que nós estamos, poxa. E esses militares que estão apoiando o Bolsonaro, me desculpem, ou vocês são muito fraquinhos e ignorantes, daí tem que ter compaixão dos senhores. Nós temos que ter compaixão e ensiná-los. Fazer um novo condicionamento mental aí nos senhores. Ensinar a verdade, mostrar, dar palestras, etc. Mostrar com vídeos, áudios, etc. Agora, não, há coisas seríssimas que nós temos que... O Bolsonaro apoiava o Ciro Gomes, o Garotinho. Então, meus amigos,
ele tem muita coisa esquisita nessa história política partidária do Brasil e política pessoal, né? Então, meus amigos, temos que questionar o que está fazendo o Mourão aí. O Mourão foi indicado pela Nova Ordem Mundial. A Nova Ordem Mundial, que o Trump chama de globalistas, eles são as pessoas mais ricas do mundo que controlam as maiores empresas do mundo. E eles, por incrível que pareça, apesar de serem ricos, eles estimulam o comunismo. Por quê? Porque o comunismo destrói uma nação, destrói uma pátria, destrói um povo. E é isso que eles querem. Quanto mais pobre, atrasado, sem leis, com a burocracia louca, mais fácil é para eles roubarem os nossos minérios. O próprio Vilas-Boas disse que o contrabando equivale a $1 bilhão por dia. Dividido pela população brasileira, isso aí dá mais ou menos R$20 mil por dia. Cada brasileirinho que nasceu hoje, ou um velho, ou um idoso, paga 20 mil, deixa de ganhar 20 mil por dia por causa desse contrabando. Então, tem coisas esquisitas, não há dúvidas que o comunismo está implantado no Brasil, muitos militares são comunistas e interesseiros, né? Porque não dá para explicar como alguém de sã consciência, com inteligência normal, e que a maioria tem com inteligência normal, apoiar essa filosofia, essa ideologia comunista, que os senhores sabem o que é. Então, meus amigos, vamos raciocinar, vamos deixar a emoção do lado. Agora, só porque os brasileiros são frágeis emocionalmente, são frágeis. Eles acharam que alguns ditos coronéis aí da reserva começaram a apoiar o Bolsonaro, as eleições, e outros, os generais da ativa, pararam de falar muito sobre isso. Mas aí, já que os generais não vão intervir, não vão agir, não vão salvar o povo. Os militares, quando falam intervir, é salvar o povo, viu, militares? Quando a gente pede para os senhores fazerem a intervenção militar, a intervenção constitucional, civil, para cumprir a obrigação dos senhores, que é salvar a população, desde o rico, o pobre, o pobrezinho, o milionário, aquele miserável. Os senhores têm esse dever. Os senhores não podem defender só uma classe, uma casta política, uma casta de elites, que são elites más. Então, senhores militares, os senhores existem para salvar e libertar um povo. E os senhores sabem muito bem que aqui no Brasil está implantado o comunismo. Os senhores sabem, o próprio Mourão falou. E como é que agora o Mourão vai para o lado do cara que pode adorar o comunismo e os comunistas? Pelo menos o José Genuíno ele adorava. Ele adorava o Aldo Rebelo e ficou feliz quando eles foram ministro da Defesa. Poxa, como é que você vai botar o teu inimigo para ser o chefe, o ministro da Defesa, meus amigos? Pelo amor de Deus, senhores! Os senhores não estão vendo que está tudo errado, poxa! Pelo amor de Deus, senhores! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Mesmo que tenha militares aí que tenha cometido alguns ilícitos, não faz mal. O mais importante é a pátria. É a salvação da pátria, da nossa nação. Dever e honra, não é isso? Dever e honra. E glória, glória. Glória sempre. Os senhores sabem que aqui vai ser como na Venezuela. Sabem perfeitamente bem. Então não podem ser omissos. E o general Vilas-Boas já falou que não se está preocupado com influências externas. Isso ele está querendo dizer o seguinte: manda a ONU a merda. Então, esses filhos da puta de intervencionistas e de comunistas que ficam dizendo que a ONU vai poder intervir aqui no Brasil, vai poder não aceitar o governo militar, que esse merda, né? Porque a gente sabe que pela carta da formação da ONU, ela não pode se miscuir em coisas internas das nações todas. E essa coisa que saiu hoje aí, de que a ONU diz que tem que respeitar os direitos humanos e liberar o Lula, ou permitir eleições, o Lula ser candidato, coisas assim, é para ganhar mais um dia. Eu já falei para os senhores em outros vídeos. Os comunistas, os caras que estão no poder, as elites, ganhando mais uma hora, eles roubam milhões. Mais um dia, eles roubam bilhões. Mais um mês, eles roubam trilhões. Então é isso. Eles querem ganhar tempo, eles são especialistas. 10 televisões, que também são comunistas, falam disso 50, 100, 200 vezes por dia. Em todos os jornais, em todas as televisões, todos os comentaristas políticos.
e por aí vai, né? Outros assuntos são repetidos, de eleições, etc. Então, meus amigos militares, pelo amor de Deus, senhores, mesmo que o senhor tenha cometido alguns pecadinhos que todo brasileiro cometeu. Eu, quando fui candidato a deputado federal, em 1986, um ano só depois que vocês largaram o poder, a máquina já estava totalmente formada aqui, político-partidária. Um aninho só depois. Aí eu pedi a pena de morte para os grandes corruptos, porque sei que todos nós podemos ter alguns pecados. Quem não fez algum pecado na vida? Então, não tenho medo, ajam por defesa da sua pátria, porque você militar também mora aqui nessa pátria. Ou você quer pegar um montoeiro de dinheiro e depois ir para fora do Brasil e fugir do Brasil? Não abandone o seu povo, militares! 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 Que é isso? Que vergonha! Que vergonha, senhores! Que vergonha! Faz intervenção logo, é a coisa mais fácil que tem. Saiam aí com seus blindados, seus tanques, ocupem as televisões, já antes de prender o Temer e deputados, invadam as televisões e comecem a fazer já as publicidades que o senhor já deve estar fazendo aí. Se os senhores vão mesmo fazer intervenção, o senhor já deve estar fazendo vídeos e áudios para passar nas televisões, em todas elas, nas rádios. Primeiro ocupa as mídias, todas as mídias. Depois vão tratar de se preocupar de prender os vagabundos aí. Entenderam, amigos militares? Eu acredito que o serviço de inteligência tem gente inteligente pensando nisso aí. Mas o que eu digo, quando entenderam o seguinte: não abandonem o povo. Um abraço, meus amigos. Boa sorte. Deus, pátria, família, dever e honra e glória sempre. Tchau, amigos. Compartilhe esse vídeo, por favor. Um abraço, amigos. Serenemos a mente para enxergar a realidade. Chega de frescurite, chega de mimimi, chega de medinho. Ah, não, porque o outro lá falou que tem que voltar, porque daí é o plano 2, o Bolsonaro eleito, aí ele convoca a intervenção militar. Tem vários vídeos dizendo que ele não vai convocar, ele na verdade detesta os militares. Ele ainda falou assim: qual é o militar, o filho dele, qual é o general que vai querer assumir esse pepino do Brasil? É claro que com a moral e a dignidade dos nossos militares, generais, coronéis, nós vamos conseguir recuperar esse Brasil, dar uma limpada geral. Só acabando a corrupção já melhora muito. Vai sobrar dinheiro para o povo brasileiro. Um abraço, meus amigos. Boa sorte, bons momentos. Paz, amor, serenidade, tranquilidade para pensarmos. E não tenha vergonha de reconhecer que você não tem conhecimento amplo. Nós fomos enganados pelas televisões. Tchau, um abração.